Vamos então, pessoal, para o assédio sexual, o famoso assédio sexual. Há previsão no Código Penal, artigo 216-A. Vamos ver o que diz o Código Penal. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, detenção de 1 a 2 anos. Pessoal, o assédio sexual é o constrangimento, não é uma violência ou uma grave ameaça, é o constranger no sentido de importunar, de incomodar, de intimidar aquela vítima para ter um favorecimento sexual. E o que o agente precisa ter? Superioridade hierárquica, ascendência, isso faz parte do tipo penal. Precisa ser superior hierárquico, que já é o chefe de uma repartição pública, no âmbito da pessoa pública, ou uma ascendência, que é no âmbito privado. É necessário. O que é importante eu dizer para vocês? O simples flerte não configura o assédio sexual. É uma linha muito tênue entre a paquera e o assédio sexual, aquele constranger, aquela importunação. Mas tem que diferenciar, porque o assédio sexual é a importunação, é aquela incomodação, é aquela intimidação para obter um favorecimento sexual, desde que haja essa hierarquia. Vocês podem ver, a pena é de 1 a 2 anos, então é um baixo potencial, né? E há um aumento. A pena, observe o parágrafo 2º, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. A redação, o que está falando? A pena é aumentada de até 1/3. Mas, gente, cuidem, porque o Código Penal? O mínimo que se aumenta é 1/6. Então, o que você tem que pensar? É de 1/6 a 1/3 que vai ocorrer esse aumento se a vítima for menor de 18 anos. Vamos dar um exemplo para vocês. O empregador, valendo-se da sua condição, obviamente, começa a importunar aquela vítima para ter conjunção carnal. Se a vítima é menor de 18 anos, há o assédio sexual. Mas cuidem quando a vítima é menor de 14, porque aí nós vamos ver na próxima aula, vai ser o estupro de vulnerável. Como eu já falei para vocês, menor potencial lesivo, mas se houver esse aumento de pena, passa então a ser de elevado potencial lesivo. E a classificação do assédio sexual? Primeira coisa, é um crime doloso. Pessoal, não há previsão culposa, não tem como ter um assédio sexual culposo. É doloso. É um crime formal. Por que é um crime formal? Porque independentemente do agente ter conseguido aquele favorecimento sexual, o crime já está consumado. Basta a importunação, constrangimento, basta aquele ato para o crime se consumar. Não precisa ter recebido, ter conseguido o favorecimento sexual. É um crime formal. É cabível a tentativa, embora haja um pouco de controvérsia, porque alguns entendem que é um crime habitual, que precisa ter reiteradamente, o agente várias vezes ter feito o assédio sexual, ter importunado para configurar, o que tornaria a tentativa um pouco mais difícil. Mas para a prova, lembrem, é possível sim a tentativa, ação penal pública incondicionada, como todos os delitos contra a dignidade sexual, é um crime instantâneo, ou seja, o ato foi aquele de importunei, então é um crime instantâneo, embora, como eu disse, alguns entendam que é um crime habitual, porque necessita várias vezes aquela conduta para sua consumação. Não há consenso doutrinário, mas a jurisprudência tende a dizer que é um crime instantâneo. E é um crime bipróprio. Por que bipróprio? O sujeito ativo precisa ter superioridade hierárquica, precisa ter ascendência. Em contrapartida, o sujeito passivo precisa ser subordinado. Então tem que ter a ascendência ou a superioridade hierárquica. Por isso é um delito bipróprio. Vejam, se ao contrário, se a subordinada vai lá e constrange o chefe,
não há o assédio sexual. Por quê? Porque ela não tem superioridade hierárquica. É necessário, é elementar do tipo que seja o chefe em desfavor da subordinada. Pontos importantes no assédio sexual. É possível o assédio sexual de professor contra o aluno? Então, há duas correntes, tá? Uma que diz que não, porque não há relação de emprego, de função, não há relação entre o aluno e o professor. Porque, na verdade, essa relação seria entre o professor e a escola. Essa corrente entende que não há, então, o assédio sexual. Outra entende que sim, porque há um domínio do professor em relação ao aluno. O que o STJ entende? Informativo 658, prolatado em 2019. Caracteriza o assédio sexual? Sim, porque é associado à superioridade do professor com o aluno. Na verdade, na doutrina prevalece que não. Na doutrina prevalece que não há essa relação de hierarquia, então não teria o assédio sexual. Por outro lado, o STJ se manifestou dizendo que sim, porque há superioridade. É possível os padres, os pastores em relação aos fiéis? Não, né, pessoal? Porque aqui não há nenhuma superioridade hierárquica, não há subordinação, aqui realmente não há um assédio sexual. E se possuir... E se possuir a mesma posição hierárquica? Também não há. É elementar do tipo, precisa dessa superioridade hierárquica. 216b. Registro não autorizado da intimidade sexual, criado em 2018, novácio legis incriminadora. O que diz o artigo? Vários verbos. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Primeira coisa, é uma novácio legis incriminadora. Antes de 2018, não havia esse delito. Logo, só pode ser criminalizado se o fato foi cometido após a vigência da lei, não antes. Fala ali a nudez, o ato sexual, o ato libidinoso. E isso assim, quando fala em qualquer meio, quando fala por qualquer meio, o pessoal pode ser até o registro de uma cena de nudez numa pintura. É bem amplo. É um registro não autorizado. Eu não autorizei que me pintasse nua. Cometeu o crime do artigo 216b. Exemplo clássico. Eu estou na sacada e vejo um casal tendo relação sexual. Eu vou lá, registro. Faço aquela filmagem. Mesmo que eu não divulgue a filmagem, basta eu fazer o registro que já vai configurar o artigo 216b. Um outro exemplo. Um namorado vai lá e acopla uma câmera dentro do quarto e tem relação sexual com a sua namorada. Mas a namorada não tem conhecimento de que está sendo filmada. O namorado incidiu, então, no artigo 216b, registro não autorizado da intimidade sexual. Observem, é o registro, não tem nada a ver com a divulgação. Basta a fotografia, a filmagem, a produção para incidir nesse delito. 218c. O que diz o 218c? Divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O 218c traz vários verbos. Vamos fazer a leitura. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Observem, pessoal,
o 218C, com uma pena bem mais grave, traz a divulgação daquela cena, diferentemente do 216B. O que diz o 216B? Eu produzo, eu filmo. Ali é só a produção, 216B. Agora, se eu divulgo essa cena de estupro de vulnerável, de sexo, pornografia, 218C. Reclusão de 1 a 5 anos. E cuidem, se o agente vai lá e filma um casal fazendo sexo lá, o agente foi lá e filmou, então 216B. Depois, o agente vai lá e pá, divulga, 218C. E aí, responde por um crime, a concurso, o que configura nessas duas hipóteses? Eu produzi e eu divulguei. Veja, o próprio agente registrou e o próprio agente divulgou. A doutrina entende que, havendo a divulgação daquela cena que foi produzida pelo agente, incide os dois delitos. Por quê? Porque são momentos consumativos distintos. Então, veja, ele foi lá e produziu, filmou e depois ele divulgou. Sim, há 2 delitos. Na próxima aula, voltamos então com o estupro de vulnerável.